Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Hare Hare. Então, bom dia a todos, nossas mais humildes reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, nós vamos fazer agora a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. O Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu e que descreve principalmente os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu compreendidos no período entre ele tomar sannyasa até ele encerrar os seus passatempos aqui nesse mundo, né? Encerrar sua lila, né? Então, a outra biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu é o Chaitanya Bhagavata, que vai descrever desde o nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu até o momento de quando ele toma sannyasa, né? Então é uma biografia bastante extensa. Então aqui essa biografia, o Chaitanya Charitamrita, é dividido em 3 sessões principais. Primeiro é o Adi Lila, que são os passatempos iniciais, e no Adi Lila é uma introdução no qual Krishnadas Kaviraja ele vai glorificar Vrindavana Das Thakur, que é o autor do Chaitanya Bhagavata, e ele explica que ele vai dar continuidade à narrativa de Vrindavana, que Vrindavana Das Thakur começa no Chaitanya Bhagavata, ou também conhecido como Chaitanya Mangala. Chaitanya Bhagavata também recebe o nome de Chaitanya Mangala, depois é que ele fica conhecido como Chaitanya Bhagavata. Então, primeiro é o Adi Lila, que são inicialmente, e é o que a gente está fazendo a leitura. Então, o capítulo é o capítulo 9, o verso é o 36. Por uma questão da gente poder compreender, né, eu tenho por hábito fazer a leitura de todos os versos até o verso que a gente vai ler, né? Porque aí a gente consegue entender novamente, a gente consegue compreender o contexto daquilo que está sendo dito, né? Então, vamos cantar a canção de glorificação. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
O capítulo 9, ele é intitulado A Árvore do Serviço Devocional. Então, na introdução, fala. Srila Bhaktivinoda Thakur, isso aqui, quem introduziu esse começo foi Srila Prabhupada. Né? Então, Srila Prabhupada explica, Srila Bhaktivinoda Thakur, em seu Amrita Pravaha Bhasya, dá o seguinte resumo do capítulo 9. Bhasya significa comentário, né? Então, esse é um comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur sobre o néctar, a Amrita, né? Do serviço devocional. Dá o seguinte resumo do capítulo 9. No 9º capítulo, o autor do Chaitanya Charitamrita idealizou um exemplo figurado ao descrever a planta de Bhakti. Né? Muitas vezes a planta de Bhakti, a Bhakti é muitas vezes descrito como uma planta, né? Essa analogia é feita tanto por Rupa Goswami e principalmente é explicado por Vishwanatha Chakravarti num livro chamado Madhurya Kadambini. Tá? Então, assim, a raiz da árvore, né, é a Shraddha, que é a fé, né? É a raiz. Depois essa trepadeira ela vai crescendo, né? E aí tem as folhas, né? As folhas elas estão situadas no estágio de Bhajana Kriya, que é quando a gente pratica o serviço devocional, a gente canta japa e etc. Né? E no estágio de Bhajana Kriya, que são as folhas dessa trepadeira, elas têm dois lados. Um lado é o lado mais áspero, né? Que é o que fica para cima. E aí ali é Vaidhi Bhakti, ou seja, Bhakti são as regras e regulações. Você tem que acordar todos os dias num determinado horário, você tem que cantar tanto um certo número de voltas de japa todos os dias, você tem que seguir os 4 princípios, você tem que observar a Ekadashi, né? São são as regras e regulações para que a gente possa, aos poucos, desenvolvendo esse hábito, né? É um treinamento, né? Como quando você vai treinar qualquer esporte ou qualquer coisa, você tem que fazer um treinamento, né? E tem que ser constante, né? Até você se condicionar aquilo e começar a fazer de forma mais natural. E o segundo aspecto que é a parte de baixo da folha, né? Raganuga. Raganuga significa Bhakti praticada de forma espontânea. Essa Bhakti ela é mais mística, mais misteriosa, e ela tem como objetivo desenvolver o amor espontâneo por Krishna. E Vaidhi Bhakti é sempre a gente pratica de forma externa, mas Raganuga Bhakti é sempre de forma íntima, né? Não se deve externar Raganuga Bhakti. E Raganuga Bhakti ela deve ser principalmente devotos que já estão maduros, que já estão praticando já há muitos anos. Então ele procura desenvolver um relacionamento mais íntimo com Krishna. E isso pode ser experimentado principalmente na adoração à deidade. A adoração da deidade é a forma que nós temos de experimentar ali os primeiros passos de Raganuga Bhakti. Né? E aí, por quê? Porque ali a gente vai cuidando da deidade, o devoto começa a perceber aquilo que a deidade prefere, porque a deidade tem preferências, e aí ele começa a emergir mesmo. Então, voltando aqui está falando que, assim como Bhakti é descrito como uma planta, aqui também o serviço,
o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, nesse comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur, se faz a analogia de uma árvore, né? Então vamos continuar aqui. Então, ele considera o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido como Vishvambara, como o jardineiro dessa planta, pois ele é a principal personalidade que se encarregou dela. Então existe a árvore e existe o jardineiro, né? O jardineiro é aquele que vai cultivar essa árvore, né? Essa árvore do movimento de Sankirtana, né? Qual é a palavra Sankirtana? San é junto, Kirtana é o cantar dos santos nomes em conjunto com outras pessoas, né? Então, Sankirtana é a glorificação dos santos nomes de forma coletiva. Então, são pessoas que vão se associando para poder cantar os santos nomes do Senhor juntos. Isso é muito importante, né? Isso remete a um outro princípio chamado Sadhu Sangha, né? Que é a associação com pessoas santas, associação com pessoas que estão praticando esse processo da consciência de Krishna, né? Então, esse é na verdade, segundo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, é o processo mais importante para nós que estamos começando o processo de Bhakti, é o processo de Sadhusanga, nos associar com outros devotos. Mas principalmente se associar com devotos que são mais avançados na vida espiritual, né? Por quê? Porque quando na verdade, buscar a associação e não dar a associação. Quem dá a associação já é avançado e está dando associação para pessoas que são menos avançadas, para que elas possam subir. Mas mesmo esse que está dando associação, ele também precisa de associação, ele precisa buscar associação para ele poder estar sempre se inspirando e sempre avançando no serviço devocional. Então, continuando, sendo o desfrutador supremo, ele próprio desfrutava das flores, bem como as distribuía, né? Aqui são as flores do serviço devocional, né? Então, a analogia que Srila Vishwanatha Chakravarti usa é uma trepadeira, e o píncaro dessa trepadeira são as flores, né? São as flores que surgem, né? E a primeira flor é chamada de Bhava, que é o amanhecer do serviço devocional puro e do amor espontâneo por Krishna, né? E finalmente Prema. Prema é o fruto maduro dessa árvore, né? Então, Adilila, sim, irmão, mas importante a associação devotos, cantar 16 voltas de japa para todos os dias limpo o coração. Sim, cantar 16 voltas de japa é muito importante. Mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele explica que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati vai explicar isso num livro chamado Vaishnavaketa. Ele diz assim, que o cantar dos santos nomes do Senhor de maneira isolada, ou seja, a pessoa se isolando para poder cantar os santos nomes do Senhor, a pessoa sozinha ali, isso é para grandes almas como Haridas Thakur. Aí Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fala assim, para nós o processo é principalmente sadhusanga, é se associar com outros devotos, né? Por quê? Porque se você for cantar isoladamente, sem ter a associação de outros devotos, invariavelmente você vai cometer ofensas no cantar dos santos nomes do Senhor. Porque você não vai estar sendo instruído, você não vai estar sendo inspirado e etc. E quando a gente comete ofensas no cantar dos santos nomes do Senhor, como cantar desatentamente, instruir um infiel acerca das glórias do Senhor, não cantar atentamente, conforme você vai cometendo essas ofensas, você vai perdendo o entusiasmo. Então, esse entusiasmo a gente vai recuperando com a associação de outras pessoas santas, né? Isso não é exclusivo da nossa pertença,
não é exclusivo dos Gaudiyas Vaishnavas. Jesus já instrui isso na Bíblia, né? Jesus fala, onde quer que estejam duas pessoas ou mais, duas ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Né? Então, é muito importante. Além disso, o movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu é um movimento de Sankirtana. É um movimento de cantar o santo nome do Senhor de maneira de maneira congregacional, né? Em que a gente pode fazer isso no templo, né? Fazendo o Kirtana, ou o Sankirtana, que é o canto congregacional, ou através do Harinama, propagando esse cantar nas ruas. Da mesma forma que distribuir os livros de Srila Prabhupada, né, também é uma forma de Sankirtana, por isso que recebe o nome de Sankirtana, porque você está divulgando as glórias dos santos nomes do Senhor. Então é importante divulgar também a literatura consciente de Krishna, principalmente a literatura de Srila Prabhupada. Ok? Então vamos lá. Primeiro, plantou-se a semente da planta em Navadvipa, a terra natal do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e logo a planta foi trazida a Purushottama Kshetra, que é Jagannatha Puri, e em seguida a Vrindavana. A semente frutificou primeiro em Srila Madhavendra Puri, e então em seu discípulo Sri Ishvara Puri. Madhavendra Puri é o primeiro da linhagem que começa a perceber a questão de Madhurya Rasa, né? E do serviço devocional íntimo à Suprema Personalidade de Deus, ainda antes do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mas isso é porque essa semente já tinha sido plantada no coração dele pelo próprio Senhor Supremo, Senhor Krishna, para preparar a vinda de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Madhavendra Puri é o primeiro, e ele tem discípulos, né? Os discípulos dele são Ishvara Puri, que é o mestre espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Adwaita Acharya é discípulo de Madhavendra Puri, e Nityananda Prabhu também é discípulo de Madhavendra Puri. Né? Por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu trata com tanto respeito, tanto Nityananda quanto com a Adwaita Acharya, porque eles são seus tios espirituais. Então é uma questão de etiqueta Vaishnava também. Né? E o relacionamento entre Adwaita Acharya e Nityananda Prabhu é um relacionamento de irmãos espirituais. Por isso que às vezes eles agem de uma forma menos formal entre eles. Tá? Descreve metaforicamente que tanto a própria árvore quanto o tronco da árvore são Sri Chaitanya Mahaprabhu. Os devotos encabeçados por Paramananda Puri e outros 8 grandes sannyasis são as raízes difundidas pela árvore. Então, a base da árvore são esses 8 grandes sannyasis. Do principal tronco estende-se 2 galhos especiais, Adwaita Prabhu e Sri Nityananda Prabhu. Isso aqui é muito especial, são os 2 tios de Sri Chaitanya Mahaprabhu e que eram associados muito íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Existe uma acadêmica Vaishnava, o nome dela é Varunya Bhatia, e ela escreveu um livro chamado Unforgettable Chaitanya, e ela explica que academicamente são os 2 principais divulgadores do movimento Sri Chaitanya Mahaprabhu. Adwaita Acharya entre a classe brahmínica, né? Adwaita Acharya ele divulga principalmente entre os acadêmicos e a classe brahmínica, e Nityananda Prabhu ele distribui para as classes mais baixas da sociedade. E aí os 2 fazem a perfeição. E esse tronco, o tronco principal é o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? E esses 2 galhos principais, Nityananda e Adwaita Acharya, eles se complementam ao distribuir esse conhecimento e esse cantar dos santos nomes do Senhor para toda a população em geral. E aí é estabelecido uma sucessão discipular, né, a qual nós pertencemos, que vai
passando de mestre para discípulo, diversos acharyas, né? Logo depois de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aí a linhagem começa com Rupa Goswami, Jiva Goswami, Lokanatha, Srila Vishwanatha Chakravarti, Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, até chegar em Srila Prabhupada, né? Então são muitos ramos, são muito mais a sucessão discipular. A gente está dentro do tronco dessa árvore que foi plantada e cultivada por Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Prabhu e Nityananda Prabhu. E desses galhos crescem outros galhos ou ramos. A árvore envolve o mundo inteiro e as flores delas são para distribuição a todos. As flores é a misericórdia do serviço devocional. Dessa maneira, a árvore do Senhor Chaitanya Mahaprabhu intoxica o mundo inteiro. Observe-se que esse é um exemplo figurado feito para explicar a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Verso 1. Deixai-me oferecer, esse aqui é Krishnadas Kaviraja falando. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao mestre espiritual do mundo inteiro, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia mesmo um cão pode cruzar um grande oceano a nado. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya, que é conhecido como Gaura Hari. Todas as glórias a Advaita e a Nityananda Prabhu. Todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya, liderados por Srivasa Thakur, a fim de satisfazer todos os meus desejos, lembro-me dos seus pés de lótus. Lembro-me também dos 6 Goswamis, Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Siddhiva, Gopala Bhatta e Dasa Raghunatha. Então são 6 principais Goswamis de Vrindavana. Existiam outros, né? A Swarupa Damodara é um outro, né? O próprio Krishnadas Kaviraja, que escreve aqui o Chaitanya Charitamrita, ele também é um desses Goswamis, né? Mas existem os 6 principais, que são esses que foram nomeados aqui, porque eles que sistematizaram a filosofia e a religião de Chaitanya Mahaprabhu, né? Pela misericórdia de todos esses Vaishnavas e Gurus, é que tento escrever sobre passatempos e qualidades do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quer eu saiba ou não, escrevo esse livro para a autopurificação. Então, Krishnadas Kaviraja está dizendo que escrever esse livro faz parte do seu processo de bhakti, né? Refugio-me na suprema personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria árvore do transcendental amor a Krishna, seu jardineiro e também o outorgador e desfrutador dos seus frutos. O Senhor Chaitanya pensou: meu nome é Vishvambara, aquele que mantém todo o universo. O significado deste nome tornar-se-á realidade se eu puder encher todo o universo com amor a Deus. Então, esse Vishvambara significa aquele que mantém todo o universo. Então, Chaitanya Mahaprabhu, na verdade, ele está mantendo o universo como Krishna, mas ele também está divulgando as glórias dos santos nomes do Senhor. Pensando dessa maneira, ele aceitou o dever de um lavrador e começou a cultivar um jardim em Navaduipa. Assim, o Senhor trouxe a árvore dos desejos do serviço devocional a esta terra e tornou-se seu jardineiro. Ele plantou a semente e borrifou-a com água de seu desejo. Todas as glórias a Sri Madhavendra Puri, o reservatório de todo o serviço devocional a Krishna. Ele é como uma árvore dos desejos do serviço devocional. E foi nele que a semente do serviço devocional frutificou primeiro. Que é aquilo que a gente tinha falado antes, né? O significado de Srila Prabhupada para esse verso é curtinho e eu acho importante ler.
Sri Madhavendra Puri, também conhecido como Sri Madhava Puri, pertencia à sucessão discipular de Madhavacharya, ou seja, da Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. E era um sannyasi muito famoso. Sri Chaitanya Mahaprabhu foi o terceiro descendente discipular de Sri Madhavendra Puri. O processo de adoração na sucessão discipular de Madhavacharya era repleto de cerimônias ritualísticas, sem sinais aparentes de amor a Deus. Aqui está falando de uma particularidade da Brahma Sampradaya, né? A Brahma Sampradaya, ela adora a Narayana, né? E o que ela busca é a Dasya, que é o serviço devocional em servidão, né? Então, assim, e é tudo muito ritualístico, extremamente ritualístico. Assim como a Sri Sampradaya de Ramanujacharya também é assim, né? Então, continuando aqui. Sri Madhavendra Puri foi a primeira pessoa nessa sucessão discipular a manifestar os sintomas a Deus e o primeiro a escrever um poema começando com as palavras Aidina Dayandra Nata, ó personalidade de Deus supremamente misericordiosa. Nesta poesia está a semente do cultivo de amor a Deus desse Chaitanya Mahaprabhu. Então, continuando no próximo verso. A semente do serviço devocional a seguir frutificou sob a forma de Ishvara Puri, que é o discípulo de Madhavendra Puri. E então, o próprio jardineiro Sri Chaitanya Mahaprabhu tornou-se o principal tronco da árvore do serviço devocional, porque ele é discípulo de Ishvara Puri. Aí esse verso aqui ele vai falar mais especificamente sobre Ishvara Puri. Um comentário do Srila Prabhupada. Através de seus poderes inconcebíveis, o Senhor tornou-se o jardineiro, o tronco e os galhos simultaneamente. Paramananda Puri, e aí são os sannyasis que são a raiz dessa árvore. Paramananda Puri, Keshava Bharati, Brahmananda Puri, Brahmananda Bharati, Sri Vishnu Puri, Keshava Puri, Krishnananda Puri, Sri Simhatirtha e Shukananda Puri. Todas essas nobres raízes de sannyasi brotaram do tronco da árvore. Assim, a árvore ergueu-se finalmente reforçada por essas 9 raízes. E aqui no comentário de Srila Prabhupada ele vai explicar quem são esses sannyasis. É um comentário bastante extenso de Srila Prabhupada, mas é importante entender como isso tudo começou. Verso 16. Com sóbrio e grave Paramananda Puri como raiz central e as outras 8 raízes nas 8 direções, a árvore de Sri Chaitanya Mahaprabhu ergueu-se firmemente. Do tronco cresceram muitos galhos e acima deles inúmeros outros. Está falando das diversas ramificações, né, do Gaudiya Vaishnavismo, que é o Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Assim, os galhos da árvore de Chaitanya formaram um grupo ou sociedade, com grandes galhos cobrindo todo o universo. Aí nesse aqui, Srila Prabhupada diz o seguinte: nossa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON, é um dos galhos da árvore de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 19. De cada galho cresceram muitas centenas de galhos secundários. Ninguém pode contar quantos galhos cresceram desta maneira. Tentarei descrever os principais entre os inúmeros galhos. Por favor, ouvi a descrição da árvore de Chaitanya. No topo da árvore, o tronco ramificou-se em 2. Um tronco foi denominado Sri Advaita Prabhu e o outro Sri Nityananda Prabhu, que são os galhos principais. Destes 2 troncos cresceram muitos galhos e galhos secundários que cobriram o mundo inteiro. Esses galhos e galhos secundários
E os galhos destes tornaram-se tão numerosos que, na verdade, ninguém pode descrevê-los. São muitos ramos assim são muitos ramos do Gaudiya Vaishnavismo, né? São muitos ramos do Gaudiya Vaishnavismo e não dá para descrever isso, né? Existem autores que tentam, né? Mas assim, um ou outro vai acabar passando despercebido, né? Assim, os discípulos e os discípulos dos discípulos e seus admiradores espalharam-se pelo mundo inteiro, sendo impossível enumerá-los a todos. Assim como uma grande figueira ostenta frutos por toda a sua copa, da mesma forma cada parte da árvore do serviço devocional ostentava frutos. Então, isso aqui é importante. Não importa de qual galho, qual galho que pertença, né? Todos eles estão ligados ao tronco principal, que é Chaitanya Mahaprabhu. Então o fruto que vai ser colhido ali é o mesmo fruto. Numa árvore você não colhe 3, 4 tipos de frutos diferentes, né? Você vai colher exatamente o mesmo fruto. É claro que em alguns desses frutos podem estar mais maduros, outros mais de vez, alguns verdes, mas todos eles, em essência, são o mesmo fruto, o fruto do serviço devocional. Apenas que eles têm, às vezes, aparência diferente, mas a origem é a mesma, a essência é a mesma, né? O serviço devocional. Uma vez que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu era o tronco original, o sabor dos frutos que cresciam nos galhos e galhos secundários superava o sabor do néctar. Então está falando aqui que os frutos são a mesma coisa. Os frutos amadureciam e tornavam-se doces e nectários. O jardineiro, Chaitanya Mahaprabhu, distribuía-os sem exigir qualquer pagamento. Então aqui está explicando que o cantar dos santos nomes do Senhor e o serviço devocional, eles são distribuídos sim para todas as pessoas. Isso é para todo mundo, não é para uma única classe de pessoas, né? Toda a riqueza nos 3 mundos não pode igualar-se ao valor de um desses frutos nectários do serviço devocional. Isso aqui é importante porque toda a riqueza dos 3 mundos não pode igualar-se ao valor de um desses frutos nectários do serviço devocional. Isso aqui é uma coisa muito, 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 muito importante, né? Uma coisa muito, muito importante. Isso, Srila Vishwanatha Chakravarti, ele vai explicar no Madhurya Kadambini, né? Isso está escrito no Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Que o prema, né? O que a maioria dos transcendentalistas deseja é moksha, que é a liberação, né? É poder sair desse mundo, né? Mas no Bhakti Rasamrita Sindhu é dito que a prema, que é esse amor puro por Krishna, é Bhakti Laguta Kriti, ou seja, que aquilo que você vai obter, né? Aquilo que você vai obter com moksha comparado com prema, é como comparar moksha, seria mais ou menos como se fosse uma pocinha, né? Quando o bezerrinho ele vem andando na terra macia, né? Ali acumula água, né? Ali acumula água, e aí aquela pocinha ali, né? Pequenininha assim, de um bezerrinho, né? Então a comparação é que prema, bhakti, é como um oceano, e moksha é como aquela pocinha que é feito por um bezerrinho. Então assim, Bhakti Laguta Kriti, ou seja, que perto de prema
Moksha é algo assim bastante insignificante, né? Então, continuando aqui, não levando em consideração quem o pedia ou quem não o pedia, nem quem era digno ou quem não era digno de recebê-lo, Chaitanya Mahaprabhu distribuiu o fruto do serviço devocional. Então, Srila Prabhupada aqui nesse comentário ele fala: esta é a essência do movimento Sankirtana do Senhor Chaitanya. Não se faz distinção entre aqueles que são aptos e os que não são aptos para ouvir ou participar do movimento Sankirtana. Portanto, deve-se pregar esse movimento sem fazer discriminação. A gente não deve buscar uma classe específica da sociedade. Eu vou buscar esses daqui porque esses daqui são mais intelectuais. Ou vou buscar esse daqui porque esses daqui são mais... Não, isso é para ser distribuído para todas as classes. Verso 30. O jardineiro transcendental Chaitanya Mahaprabhu distribuía as mãos cheias, os frutos em todas as direções. E quando as pobres pessoas famintas comiam os frutos, o jardineiro sorria com muito prazer. Então isso dá muito prazer para Chaitanya Mahaprabhu. Assim o Senhor Chaitanya disse as variedades múltiplas de galhos e galhos secundários da árvore do serviço devocional. Uma vez que a árvore do serviço devocional é transcendental, cada uma de suas partes pode executar a ação de todas as demais. Embora uma árvore seja supostamente imóvel, não obstante, essa árvore move-se. Todas as partes dessa árvore são espiritualmente conscientes, e assim, à medida que cresce, elas espalham-se por todo o mundo. Aí Chaitanya fala: eu sou o único jardineiro. A quantos locais posso ir? Quantos frutos posso colher e distribuir? Aí Srila Prabhupada aqui nesse comentário ele fala: aqui Chaitanya Mahaprabhu indica que se deve realizar a distribuição do Mahamantra Hare Krishna combinando-se as forças. Embora seja a suprema personalidade de Deus, ele se lamenta: como posso agir sozinho? Como posso eu sozinho colher os frutos e distribuí-los por todo o mundo? Isso indica que todas as classes de devotos devem combinar-se para distribuir o Mahamantra Hare Krishna sem consideração de tempo, lugar ou circunstância. Então é um esforço conjunto, né? E é o que mais dá satisfação para Chaitanya Mahaprabhu, é a distribuição dos santos nomes para todas as pessoas. Com certeza seria uma tarefa muito trabalhosa colher os frutos e distribuí-los sozinho, e ainda assim eu suspeito que alguns receberiam e outros não. Portanto, ordeno a todo homem dentro desse universo que aceite esse movimento para a consciência de Krishna e difunda-o em toda parte. Aí eu vou ler o significado desse Srila Prabhupada. Significado dado por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A este respeito, Srila Bhaktivinoda Thakur canta a seguinte canção: Eneti aushadi maya nashibaralagi Harinama Mahamantra lautumi magi Bhaktivinoda Prabhu charane padiyam Se Harinama Mantra Laila Magiyam. O movimento de Sankirtana foi introduzido pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu só para dissipar a ilusão de Maya, a qual faz todos nesse mundo material julgarem-se produtos da matéria e, portanto, terem muitas obrigações referentes ao corpo. Na verdade, a entidade viva não é seu corpo material, mas sim a alma espiritual. Ela tem necessidades espirituais de ser eternamente bem-aventurada e plena de conhecimento, mas infelizmente identifica-se com o corpo, ora como ser humano, ora como animal, ora como árvore, ora como ser aquático, ora como semideus, e assim por diante. Assim, a cada mudança de corpo, ela desenvolve uma espécie diferente de consciência com diferentes classes de atividades, e assim
envereda-se cada vez mais na existência material, transmigrando perpetuamente de um corpo para outro. Sob o encanto de Maya, ou ilusão, não considera o passado nem o futuro, mas simplesmente se contenta com a curta duração de vida obtida no presente. Para erradicar essa ilusão, Sri Chaitanya Mahaprabhu trouxe o movimento de Sankirtana e pede que todos aceitem e distribuam. Um verdadeiro seguidor de Shri Bhaktivinoda Thakur deve aceitar imediatamente o pedido do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, prestando respeitosas reverências a seus pés de lótus, e assim pedir-lhe o Mahamantra Hare Krishna. Quem tiver fortuna de pedir ao Senhor esse Mahamantra Hare Krishna terá êxito em sua vida. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Janata Asmai Sirgurave Namaha Sri Chaitanya Manobistan Staptanyana Bhutale Swayam Rupahakadamahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Sri Gutsuru Siguta Padakamalam Sri Guru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapcha Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Srimati Purushatraya Swami Nitanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Guru Karadama Brandhariya Gataha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Srimati Bhaktivedanta Swami Nitanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachanine Vishesha Shunyavati Pashachaya Deshtatarine Manchakao Patrobhyacha Kripasindubhya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, no comentário aqui desse último verso que eu li, que é o 36, né? Aqui ele está explicando por que Sri Chaitanya Mahaprabhu faz toda essa árvore, por que ele faz a distribuição dos santos nomes do Senhor. É por causa das almas espirituais que estão condicionadas nesse mundo, e elas estão condicionadas e identificadas com o seu próprio corpo. Então, o que acontece é que nós não somos o corpo, nós somos a alma espiritual que habita esse corpo. E todo esse mundo aqui, ele é um mundo material, em que tudo aqui é temporário. Tudo é temporário, tudo termina aqui. Mas a alma espiritual, ela não tem natureza material, ela tem natureza espiritual. E como ela tem natureza espiritual, aquilo que é natural para essa alma espiritual é aquilo que é eterno, é a eternidade. Mas, apesar dela ser eterna, ela tenta extrair prazer, ela tenta extrair satisfação daquilo que é temporário. Só que a temporariedade, ela não é natural, ela não é inerente à alma espiritual. E aí, daí é que vem a grande frustração e a tristeza de todas as entidades vivas que estão nesse mundo. É que tudo acaba, né? Tudo acaba. Você, por exemplo, quando você vai comer alguma coisa muito gostosa, né, você coloca na boca, você sente o prazer, né, do sabor. Mas passou daqui, você já não sente mais nada. Engoliu, você já não está sentindo mais o sabor. Né? Você trabalha a semana inteira para poder desfrutar no fim de semana, mas quando chegar no domingo de noite, você está completamente deprimido porque acabou o seu fim de semana. Né? Então, esse fim, né? As coisas terminarem, isso não é natural para a alma espiritual. O natural para a alma espiritual é a eternidade, a sempre existência, né? Então, não há nada nesse mundo material aqui que possa dar felicidade, né? Nada que seja de natureza material nesse mundo aqui pode dar felicidade para a alma espiritual, né? Então, esse movimento de Sankirtana, ele tem como objetivo estabelecer para a alma espiritual a sua verdadeira natureza, né? Isso Chaitanya Mahaprabhu ele vai explicar, né?
Krishnera Swarupahaya, Krishnera Nityadasa. Jivera Swarupahaya, Krishnera Nityadasa. Ou seja, que Jivera Swarupa, ou seja, que a verdadeira forma da Jiva, né, que é a alma espiritual, Jivera, da Jiva, Jivera Swarupa, forma, Aya, a verdadeira forma transcendental da Jiva, Krishnera, de Krishna, Krishnera Nityadasa, eternamente servo de Krishna. Então, a nossa natureza original é de servos eternos de Krishna. Nós somos parcelas independentes de Krishna, mas somos dependentes dele com relação a sentir prazer. A gente só consegue sentir prazer através de Krishna. E qual é a forma da gente obter prazer? É dando prazer para Krishna. Então, quando nós damos prazer para Krishna, nós sentimos prazer. Essa é a nossa verdadeira natureza, é o nosso verdadeiro Dharma, o nosso Sanatana Dharma. É o serviço devocional a Krishna, né? Aí as pessoas podem pensar assim, poxa, mas esse Deus aí, ele é muito narcisista, né? Porque ele exige que as pessoas adorem a ele, né? Não, ele não exige que ninguém adore a ele. Não há uma exigência, né? Ele permite que nós adoremos. É bem diferente. É o nosso livre-arbítrio. A gente pode optar por adorar a ele ou não adorar, prestar serviço a ele ou não. Quando a gente opta por não prestar serviço a Krishna, a forma que a gente vai ter de obter prazer é aqui no mundo material. Mas aqui no mundo material, o prazer ele vem junto com o sofrimento, né? O prazer ele pode durar durante um tempo e daqui a pouco ele termina, ou o prazer ele pode vir junto com o sofrimento. Você sentir prazer e sofrimento ao mesmo tempo nesse mundo material. Ao passo de que quando você adora a Krishna e dá prazer para Krishna, aí você experimenta o prazer transcendental do serviço devocional, né? E aí esse prazer, né, ele é muito maior do que o prazer que pode ser obtido através do mundo material, né? E como é que nós vamos praticar esse processo? É o processo do serviço devocional, né? Chaitanya Mahaprabhu ele vai explicar isso, né? Ele explica num outro verso que vem de um Purana, né? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam, Kalu Nastiva, 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 Gati Aniyata. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Que Kalu, nessa era de Kali, Nastiva, não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira de se servir a Deus, servir a Krishna no serviço devocional, senão Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam. Cantar constantemente os santos nomes do Senhor. Isso Chaitanya Mahaprabhu ele fala 3 vezes que não há outra maneira. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. E qual é a maneira? Cantar os santos nomes do Senhor, cantar os santos nomes do Senhor, cantar os santos nomes do Senhor. E quando está se dizendo cantar os santos nomes do Senhor, está se incluindo não somente o cantar do Mahamantra Hare Krishna na sua japa, dentro do seu lar, da sua casa, né, ou isoladamente, mas também o cantar dos santos nomes do Senhor em Sankirtana, porque inclusive num livro chamado Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que é o resumo que Srila Vishvanatha Chakravarti faz do Bhakti Rasamrita Sindhu, ele explica que o Sankirtana, o cantar dos santos nomes junto com outras pessoas, tem uma potência maior do que o cantar dos santos nomes do Senhor de maneira isolada. Isso significa que a gente vai fazer só o Sankirtana? Não. A instrução do nosso mestre espiritual Srila Prabhupada é cantar no mínimo 16 voltas de japa, né, nas suas contas, e cantar em Sankirtana. Né?
Então, esse é o cantar dos santos nomes do Senhor, é o serviço devocional. O outro ponto é a propagação dos livros de Srila Prabhupada, que também recebe o nome de Sankirtana, porque é a propagação dos santos nomes do Senhor. Ok? Então, isso, todos os devotos, eles devem estar com isso muito atentamente, como fazer isso, né? Então, a gente vai... Então... Ai, desculpa. É que meu computador ele está com alguns probleminhas. E aí... Meu Deus. Bom, então vamos lá, vamos ler aqui as perguntas. Agradeço as perguntas, os comentários. Hare Krishna, Luiz Rocha, reverência, sim, irmão, mas é importante a associação com devotos, cantar os santos nomes do Senhor, sim, é importante. Sem associação de devotos, a gente não pode entender a consciência de Krishna, quem nasceu milhões de vidas, Sansara, nascimento, isso, exatamente. Reverências, por favor, pode falar um pouco sobre Damodara Vrata, o voto de se fazer neste sagrado mês? Sim, existe um mês, né, que é Damodara Vrata, né, que se faz esse voto, né, especialmente no mês de Kartika. Kartika é um período em que a gente vai fazer uma profunda devoção, né, a Damodara, que é essa forma de Krishna, né, que é um menininho que derrubou os potes de iogurte de Yashoda, de mãe Yashoda, né? Então, nesse mês de Kartika, né, e é extremamente auspicioso, se faz um voto de fazer restrições alimentares. Você costuma fazer um voto, né? Pode ser vários votos que você pode fazer. Por exemplo, evitar um determinado tipo de alimento que para você é muito importante. Ou, todos os dias eu vou ler 5 versos da Bhagavad Gita. Ou, durante o mês de Kartika eu vou ler o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Você faz um voto e você cumpre durante esse mês. Kartika está começando agora, né? E todos os dias você oferece a mechinha, né? Uma mechinha de algodão com ghee, pode ser num palitinho, você acende, e com a imagem de Damodara, você oferece a Damodara essa mechinha. E você lê você lê as orações a Damodara, que é o Damodarartaka, que é dito por Narada Muni, né? É importante falar não só o sânscrito, mas principalmente ler o português para poder compreender. E a cada verso você vai refletindo sobre aquilo, né? Então é isso. O voto ele é muito importante, por quê? Porque isso aumenta a fé, aumenta a potência espiritual. Então agora o mês da Damodara começa, né? Então é isso. Vamos encerrando por aqui, tá? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Hare Krishna.